A pílula anticoncepcional é um dos métodos para se evitar uma gravidez indesejada. Existem outras indicações médicas para ela. A primeira finalidade da pílula anticoncepcional é a contracepção, ou seja, evitar a gravidez. A pílula anticoncepcional ela também pode ser usada para outras finalidades, como o tratamento de situações onde existe um aumento da quantidade de hormônios masculinos na mulher, então mulheres que têm muitas espinhas, oleosidade da pele, ciclos menstruais irregulares, menstruação excessiva, então elas sangram muito durante o período menstrual. A pílula anticoncepcional também serve como coadjuvante no tratamento dessas situações, diminuindo a menstruação, diminuindo a cólica menstrual, melhorando a pele e diminuindo as espinhas. O que é pílula anticoncepcional para você? Tá, em primeiro lugar é para evitar a gravidez. E segundo, muitas pessoas usam para problema de pele, questões hormonais, esse tipo de coisa. Que eu saiba é isso. Para isso, a mulher deve sempre tomar a pílula anticoncepcional de uma maneira correta. Ou seja, ela não deve esquecer a pílula anticoncepcional e, durante o período de intervalo, fazer o intervalo correto. Ou seja, ficar 7 dias sem tomar pílula anticoncepcional e no 8º se começa uma nova cartela. Existem pílulas mais novas no mercado em que esse intervalo é feito com 4 dias, ou seja, a pílula tem menos hormônio e por ter uma quantidade menor de hormônios, o intervalo também é menor, é somente de 4 dias. Existem vários tipos de anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional é a mais conhecida, então existem quantidades variáveis de hormônio, então existem pílulas de alta dosagem, pílulas de média dosagem, pílulas de baixa dosagem e atualmente as pílulas de ultra baixa dosagem, que são justamente essas que têm 4 dias de intervalo entre uma caixa e outra. Existem também outras modalidades de contracepção, como DIU, como injeções, anel vaginal e adesivos, que são os mais comumente usados. Você acha que a pílula engorda? Eu acho que não, mas que ela dá uma retenção de líquido, dá. Bom, com relação aos efeitos colaterais, qualquer hormônio que se administre para uma mulher, ele pode gerar algum efeito colateral. A pílula anticoncepcional, os mais comuns são dor de cabeça, enjoo. Então, algumas mulheres sentem enjoo durante o uso, principalmente no início do tratamento com anticoncepcional. Outra situação é a dor na mama, então muitas mulheres sentem dor na mama também no início, e algumas mulheres têm uma retenção de líquido. Então existem pílulas específicas justamente para não reter líquido, para não causar enjoo, pílulas com menor dosagem. Então para cada situação existe também um tratamento mais específico. Porém, esses efeitos colaterais podem existir e em algumas mulheres são a causa da descontinuação, ou seja, ela para de usar a pílula anticoncepcional por causa do efeito colateral. A gente sempre lembra que a retenção de líquido ela pode acontecer, então a mulher ela pode realmente ganhar um pouco de peso no início do tratamento. Geralmente esse ganho de peso ele é limitado, então geralmente 1 kg, 1,5 kg pode acontecer, porém mulheres que ganham mais do que 3 ou 4 quilos com o uso do anticoncepcional, esse ganho excedente de peso, ele não está relacionado somente com o anticoncepcional, geralmente tem algum outro problema associado. Então, em relação ao desejo sexual, a libido, a pílula anticoncepcional ela não deve interferir. Algumas pílulas anticoncepcionais que têm uma quantidade maior de hormônio, elas podem interferir no sentido de diminuir a libido. Então, nessas situações, a mulher deve procurar o ginecologista até para modificar, trocar a pílula anticoncepcional para uma pílula que tenha menor efeito no sentido da diminuição da libido. Você acredita que a pílula engorda? Não. Isso para mim tudo é mito, Linda. Bom, eu acredito que a pílula anticoncepcional ela não deve engordar, até porque a gente avalia, digamos, centenas de mulheres todos os dias que tomam pílula anticoncepcional. Algumas ganham peso, porém a maioria não. Então a gente tem que considerar que a pílula, de um modo geral, ela não deve engordar. Algumas mulheres que ganham um peso excessivo com a pílula anticoncepcional, elas devem procurar o ginecologista e às vezes fazer uma avaliação com o endocrinologista para saber se não existe uma outra alteração que possa estar ajudando no ganho de peso, não somente o anticoncepcional. A gente sempre lembra que às vezes em alguns tratamentos para perda de peso, a mulher deve manter a pílula anticoncepcional justamente para não acabar engravidando durante algum tipo de tratamento. O que é pílula anticoncepcional para você? A primeira impressão é a pílula é para evitar uma gravidez, mas existe para outras coisas também, para outros problemas de saúde. Tem pessoas que tomam para ovário policístico, para endometriose. Então o uso dela é bem largo. Na minha opinião, a mulher moderna ela se beneficia muito do uso da pílula anticoncepcional justamente por diminuir os efeitos da menstruação, os efeitos da TPM, os efeitos dos sintomas durante a menstruação, cólica, enxaqueca, e dessa maneira acho que o benefício ele é muito maior do que a mulher que não toma anticoncepcional. E dessa maneira ela menstrua e existe risco de doenças que estão relacionadas com a menstruação.